Boa tarde, gente. Então, continuando aqui com as correções dos exercícios do livro para todos, hoje a gente vai falar de um assunto, né, que não foi dado em Lógica 1 e é provável que a gente continue não dando, mas que é um assunto bastante interessante, né, e pode interessar alguns, que é a ideia de dedução natural. Né? Dedução natural é um tipo de método de prova diferente dos tablôs, diferente das tabelas de verdade. Né? Então, vamos lá. Vamos para o capítulo, acho que é o 27. Opa, 27, né? A ideia de dedução natural. Né? Então a gente tem falado que um argumento válido é aquele que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Né? E a versão formal disso, né, é que um argumento, né, dado que você simbolizou as premissas e a conclusão, ele é válido dada aquela simbolização, se não há interpretação que faça as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Né? Ou seja, não há a sinalização de valores de verdade para as proposições atômicas que tornem as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Né? E no caso da tabela de verdade, isso se traduz, né, da seguinte maneira: um argumento é válido quando não há uma linha da tabela de verdade em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Né? A tabela de verdade é um método bastante interessante. É um método bem direto, bem mecânico, né? Você não precisa de muita criatividade para fazer uma tabela de verdade. E ele é sempre garantido de achar a resposta. Né? Então, a tabela de verdade ela sempre tem um tamanho finito, de modo que você sempre vai conseguir fazer a tabela e dizer se o argumento é válido ou não, se determinado conjunto de sentenças é consistente ou não, se determinada sentença é uma tautologia, uma contradição, etc. Tem dois problemas, né, com a tabela de verdade. O primeiro problema é o seguinte: olha, está dizendo aqui, as tabelas de verdade não nos dão necessariamente muito insight, né, sobre o que está acontecendo ali. Por exemplo, esses dois argumentos aqui são válidos, né? E a gente pode até fazer a tabela aqui e descobrir que eles são válidos, né? Mas eles são modos de argumento diferentes, né? Como fala aqui no livro, são diferentes formas de raciocínio. E a tabela de verdade não nos dá uma visão muito boa sobre que tipo de raciocínio está sendo feito para provar aquele argumento. Né? Então, um dos objetivos da dedução natural é exatamente mostrar isso. Tá? Então, é uma maneira diferente de pensar sobre os argumentos. A ideia é a seguinte, da dedução natural: você vai ter algumas regras de inferência bastante básicas, né? Que a gente consegue fazer, inclusive, uma tabela de verdade facilmente para provar que elas são válidas. E a partir da iteração dessas mesmas regras básicas, você conseguir gerar a conclusão a partir das premissas. Né? Essa é basicamente a ideia da dedução natural. Outra questão das tabelas de verdades é o tamanho. Né? Tenho falado para vocês que o número de linhas na tabela de verdade é 2 elevado a n, sendo que n é um número de proposições atômicas. Agora considere esse argumento aqui. Ó. A1 implica C1, logo a conjunção de A1, A2, A3, A4, A5 implica a disjunção de C1, C2, C3, C4, C5. Esse argumento é válido, né? Porque olha só, se A1 já implica C1, então essa conjunção aqui, né, a conjunção é uma afirmação mais forte, né? Quando eu afirmo A1, A2, A3, A4, A5, eu estou afirmando A1. Essa conjunção aqui implica C1. Mas se ela implica C1, ela implica C1 ou C2 ou C3 ou C4 ou C5, porque C1, C2, C3 ou C4 ou C5 é mais fraco do que C1. Né? Só que se você for fazer uma tabela de verdade para provar que esse argumento é válido, você vai ter simplesmente 1024 linhas, porque aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 proposições atômicas. 2 elevado a 10 é 1024. Pô, isso já é algo, uma tabela mais ou menos grande, né? E se a gente fosse fazer esse outro argumento aqui, que também é válido, pelo mesmo motivo do de cima, é fácil de ver que ele é válido, a gente tem 20 proposições atômicas, a gente faria, não consigo nem ler esse número, 1.048.576 linhas. Tabela um pouco
também é considerável, né? Então a gente pode dizer isso dizendo que o método da tabela de verdade ele é intratável, né? Computacionalmente intratável. Por quê? Porque o número de linhas na tabela cresce exponencialmente, né? E qualquer coisa que cresça exponencialmente, ele cresce muito rápido, né? Então, para algumas coisas, se você fazer a tabela é simplesmente impraticável. Só que esse argumento aqui, ele é obviamente válido, ele é fácil de ver que é válido, mas para provar com tabela, ele é muito difícil, né? Então, por esses motivos, foi desenvolvido o método da, da, da dedução natural, né? Então, esse método está relacionado a artigos de Gensen, né? Gerhard Gensen e Stanislaw Jakowski, né? Só que a versão que a gente vai estudar aqui é a versão de Friedrich Fichte, tá? É estilo Fichte, é dedução natural estilo Fichte, que é de um artigo de 52, né? Como eu falo, a gente sempre repete para vocês, as coisas de lógica não são tão velhas assim, tá bom? Então vamos lá, as regras básicas, tá? Então a ideia da dedução natural é o seguinte: a gente tem X conectivos, né? Poderia ser só dois, poderia ser só um, dependendo do conectivo, mas geralmente a gente utiliza negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, negação, conjunção, disjunção, condicional, acho que são 5, né? Então a gente vai ter 10 regras, né? 5 para introduzir esses conectivos, ou seja, para gerar uma fórmula que contém aquele conectivo, e 5 para eliminar aquele conectivo, ou seja, para gerar uma fórmula que não contém aquele conectivo, né? Como eu falei para vocês, a ideia de prova, né? Então aqui a gente está usando a ideia de prova. Então como é a ideia de prova? É como se a gente tivesse uma lista de sentenças que a gente assume que está assumindo que é verdadeira, ou que a gente consegue provar que é verdadeira a partir das outras, né? Então essa lista começa com exatamente as premissas, né? As premissas de um argumento são aquilo que a gente está assumindo como verdadeiro. Então, uma lista que começa com as premissas, a gente vai aplicando essas regras que geram novas sentenças, a gente vai adicionando sentenças à nossa lista. E a última linha da nossa lista, né? A gente vai numerando para a gente saber se referir a cada linha da maneira boa. A última linha é a prova, né? Então, aqui no estilo de Gensen, ele usa aqui ele está no... Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Aqui, esse número aqui é simplesmente para você saber que linha, a gente poder falar dessa linha. Olha, na linha 1 tem tal coisa. E esse símbolo aqui, que o Gensen usa, é para dizer que isso aqui é uma suposição, que pode ser uma premissa, que no caso é uma premissa, ou a gente vai ver depois as suposições que não são premissas, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui está dizendo que essa linha ela não está justificada por nenhuma outra linha. É algo que a gente está assumindo, né? Eu, no geral, não escrevo assim. No geral, eu boto simplesmente assim, coloco a fórmula e simplesmente escrevo premissa, tá? No caso da suposição, que não são premissas, eu coloco o traço vertical, mas não horizontal. Mas dá no mesmo, né? Das duas maneiras, a gente está conseguindo ver que essa linha aqui, ela não tá baseada em nenhuma outra linha. Tá, então aqui ele vai explicando, tá vendo aqui como aqui eu tinha 3 premissas, né? Então ele começa a prova. Aqui eu tenho 3 premissas, ele começa a prova falando assim, ó, essas 3 primeiras premissas aqui não estão baseadas em nada, são premissas, né? E aí supõe-se que eu vou continuar a minha prova escrevendo outras linhas, e na linha N aqui, que pode ser qualquer linha, supostamente eu vou chegar a essa conclusão, né? Então a primeira regra é uma regra muito simples, né? Mas é importante dizer. É o seguinte, se você já mostrou alguma coisa, né? Se você já tem algo na sua prova, né? Já está na sua lista, você pode simplesmente repetir esse algo, né? Pô, se é algo que eu já estou assumindo se é verdadeiro, eu vou continuar assumindo como verdadeiro, né? Então, por exemplo, se eu tenho A e B na linha 4, né? Então, também nessa linha aqui vertical, essa linha vertical está dizendo que essas conclusões... Então, se eu tenho assim, ó. Aqui eu tenho, né? 2, 3, 4, 5. Essa linha vertical está dizendo que tudo que está aqui depende do que está antes do traço,
né? Ou seja, no caso, as premissas. Mas beleza, então vamos supor que eu tenha A e B em algum lugar da minha lista. Eu posso repetir. Eu tenho A e B na linha 4, posso repetir A e B na linha 10, né? Isso daí ajuda. Em alguns casos vai ser necessário, tá? Mas no geral não vai fazer nada, né? Porque A e B já está na sua premissa. No geral, eu poderia me referir a A e B simplesmente falando a fórmula da linha 4. Mas quando a gente tiver suposições extras, isso vai fazer diferença. Então aqui está a primeira regra, né? O que é que essa regra está dizendo? Olha, se eu tenho um A aqui, né, é uma variável metalinguística, tá? Pode ser qualquer fórmula. Se eu tenho qualquer fórmula na linha M, eu posso repetir essa fórmula em outra linha posterior, né? E aí aqui do lado, tá vendo? Aqui do lado da linha, isso aqui é algo que a gente faz na dedução natural, é o seguinte: para cada linha, a gente coloca do lado uma justificação. Por que aquela linha está lá? Para a gente não errar, né? Não colocar uma linha que a gente não poderia. E também para a pessoa que for ler nossa prova, ela conseguir ler mais facilmente, né? Então isso aqui é a justificação. Olha, eu estou colocando isso aqui nessa linha, estou colocando A nessa linha porque eu estou repetindo, né? R aqui de repetição, que está na linha M, né? Esses símbolos aqui, né? Que se escreve aqui, pode variar de livro para livro. Aqui está R, né? De repetição. Às vezes tem gente que escreve cópia, né? Mas assim, o importante é ser óbvio o que você está fazendo, tá? No geral também aqui, quando eu apresento essa coisa na aula, eu coloco geralmente simplesmente assim, ó. O que está antes do traço são as premissas. Se eu já tenho A na minha fórmula, eu posso repetir A. E aqui, o nome da regra. Tá? Geralmente eu escrevo assim, mas é a mesma coisa, tá? A gente não vai se pegar aqui a questões pequenas de notação. Tá, então vamos começar com os conectivos. Né? O primeiro é a conjunção. As regras da conjunção elas são bastante simples, né? Então perceba, se eu sei que Luiz é reservado e sei que Luiz é leal, né? Eu sei que R é verdadeiro e sei que B é verdadeiro, eu sei que R é verdadeiro e L é verdadeiro, eu sei que R e L é verdadeiro. Então se eu tenho R em uma linha, aqui no caso 8, e eu tenho L numa linha, no caso 15, eu posso escrever R e L numa linha posterior, vamos dizer que aqui seja a linha 20, e eu vou escrever o seguinte, ó, introdução da conjunção, né? Poderia ser assim também, né? Em português eu acho que assim é mais natural, introdução da conjunção, né? Em inglês que é conjunction introduction, aí é nessa ordem, mas também não importa. E aqui do lado eu estou explicando, ó, estou introduzindo a conjunção a partir de quais linhas? Ó, eu estou fazendo a conjunção do que está na linha 8 e o que está na linha 15. É basicamente isso que essa regra está dizendo, né? Então a regra aqui é essa, né? Se eu tenho um A na linha M, uma linha qualquer M, e eu tenho B numa linha N, uma linha qualquer N, né? E N não precisa ser maior que N, poderia estar ao contrário, não faz diferença. Eu tenho A e B. E aí sempre que eu introduzir A e B dessa maneira, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu estou introduzindo A e B pela introdução da conjunção das fórmulas que estão na linha M e na linha N. Tá? Então, bastante simples, né? Então, essa regra aqui é a regra da introdução da conjunção. Por quê? Porque a fórmula que você tem aqui no final é uma fórmula que tem conjunção. Aqui não tinha conjunção e você introduziu a conjunção. Beleza. E você tem outra regra que elimina. E a regra da eliminação da conjunção também é muito simples. Olha, se eu sei que A e B é verdadeiro, eu sei que A é verdadeiro, né? Então, se eu tenho um A e B em qualquer linha, eu posso concluir A numa linha posterior por eliminação da conjunção. Né? Eliminação da conjunção. E aí que eu falo, eu estou eliminando a conjunção a partir de que linha? A partir da linha M. Né? Eu tinha essa conjunção aqui, eu tinha A e B, agora eu tenho um A também. Porque, né? Pensando nas tabelas de verdade, para A e B ser verdadeiro, A tem que ser verdadeiro. Então por isso que eu posso fazer isso. E igualmente eu poderia fazer a mesma coisa com B. Tá? Então eu posso eliminar qualquer um dos conjuntos. Né? Então beleza. Então a partir dessas duas regras você já consegue provar isso aqui. Ó. Aqui tem uma fórmula bastante complicada, né? Mas no fundo isso aqui está dizendo simplesmente o seguinte:
eu tenho, né? Perceba que essa fórmula aqui é a mesma fórmula que está aqui. Né? Então, vamos chamar isso aqui de A. Essa fórmula aqui é a mesma que está aqui. Vamos chamar de B. Então, o argumento aqui, na verdade, é simplesmente A e B, logo B e A. E a prova disso é muito simples, né? Aqui deve até ter, né? Então, começando, aqui é a premissa, né? Aqui é a minha premissa A e B. Por eliminação da conjunção em um, eu tenho um A e eu tenho um B. Apliquei duas vezes a mesma regra, a premissa. Certo, mas agora que eu tenho A e eu tenho B, eu posso simplesmente introduzir a conjunção para B e A. Né? Então eu tinha A e B, eliminei. Se eu sei que A e B é verdadeiro, eu sei que A é verdadeiro, eu sei que B é verdadeiro. Mas se eu sei que A é verdadeiro e B é verdadeiro, eu sei que B e A é verdadeiro. Né? Perceba que aqui, na introdução, está simplesmente falando que é uma linha M e uma linha N. Não quer dizer que o M é maior que o N. Poderia ser o contrário. Poderia ter uma ordem diferente. Então eu posso introduzir a conjunção na ordem que eu quiser. E também eu posso eliminar para qualquer um dos dois conjuntos. Tá? Essa aqui é a primeira regra. Né? Esse aqui eu acabei de mostrar o quê? A conmutatividade da conjunção. A e B é a mesma coisa que B e A. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Né? A ordem das parcelas não altera a soma. E a ordem dos conjuntos não altera a conjunção. Né? E aqui também eu posso mostrar essa outra fórmula, esse outro argumento mais complicado, que é a associatividade. Né? No caso da conjunção, a gente é obrigado a colocar o parênteses a cada duas proposições, né? Então, a princípio, A e B e C, isso aqui não é gramatical, né? Porque eu só posso ter, os conectivos são binários, eles só podem ter duas formas. Então, eu tenho que colocar o parênteses ou aqui, né? Só que aqui, essa argumento está mostrando o seguinte, não importa, posso colocar o parênteses em dois lugares, dá no mesmo, porque de um eu posso provar o outro. Né? E aqui também é bastante simples a prova. Né? Então, a premissa aqui no caso é essa. Né? A partir da premissa, eu vou eliminar a conjunção. Aí eu vou ter A e vou eliminar, o segundo conjunto aqui é B e C. Aí, a partir disso aqui, eu vou eliminar a conjunção, vou ter B e vou ter C. Aí, agora eu só vou... já que eu tenho um A e eu tenho um B, eu tenho A e B. Já que eu tenho A e B e eu tenho C, eu tenho A e B e C. Basicamente isso é a prova, né? Aqui ele mostrando, olha só. A premissa é A e B e C. Aí eu eliminei a conjunção aqui de 1. Peguei o primeiro conjunto que é A. Eliminei de novo a conjunção aqui na mesma fórmula. Peguei o segundo conjunto que é B. Ou que é B e C. Agora eliminei a conjunção aqui. Peguei o primeiro conjunto que é C. Eliminei a conjunção aqui no mesmo lugar. Peguei o segundo conjunto que é D. Aí eu introduzi a conjunção entre isso e isso. Peguei A e B. E agora eu introduzi a conjunção entre isso e isso, A, B e C. Pronto, aprovado. Né? Então, aqui está falando o seguinte, então isso aqui mostra que eu poderia não usar parênteses, poderia ter escrito A, B e C sem parênteses. Aí a gente coloca parênteses, porque senão, para outras coisas, faz diferença, né? Para o condicional faz diferença, por exemplo. Então, beleza. Então, as regras do condicional. A regra de eliminação do condicional é o modus ponens. Falei para vocês desse argumento que é o modus ponens. Falei para vocês do argumento que é o modus ponens, né? Que eu disse o seguinte, olha, se Gênia é inteligente, então ela é rápida. Isso aqui é uma premissa. Gênia é inteligente, logo ela é rápida. Sempre falo para vocês que esse argumento ele tem a seguinte forma, né? Se eu tenho A implica B e eu tenho A, eu posso concluir B. Isso aqui é o modus ponens. Né? E aqui é a mesma coisa. Se eu tenho A implica B na linha M e tenho A em outra linha, eu posso escrever B por eliminação do condicional. De qual condicional?
essa eliminação está agindo em quais linhas? Está agindo na linha M e na linha N. É isso que está falando aqui, né? Você poderia colocar aqui MP de modos pôneis, as pessoas iam entender, tá? A questão é só que como a gente está colocando uma regra de eliminação, uma regra de introdução, a gente está usando esses nomes, né? Para ficar meio que padronizado, né? Para a gente não ficar usando para algumas regras nomes populares e para outras regras nomes técnicos, né? Agora, a introdução do condicional já é mais complicado. Tá? Então, vamos ler aqui. A regra para a introdução condicional é também facilmente motivada. O seguinte argumento deve ser válido. Ó. Olha só, como é que é o argumento. Isso aqui é a premissa. Luiz é reservado. Né? Logo, portanto, isso aqui é a conclusão. Se Luiz é leal, então Luiz é reservado e leal. Ó, se eu sei que Luiz é reservado, eu sei que se ele também é leal, não sei se ele é leal, mas se ele for leal, ele é os dois. Reservado e leal. Né? Como é que é o processo de raciocínio para chegar a essa conclusão? Alguém poderia argumentar assim, ó. Assuma que Luiz é reservado, né? Isso aqui é minha premissa. Agora assuma também que Luiz é leal. Isso aqui não é minha premissa, isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma suposição. Então, pela introdução da conjunção, que acabamos de discutir, Luiz tem que ser ambos, né? Reservado e leal. Claramente, isso depende da suposição de que Luiz é leal. Eu não sei se Luiz é leal, né? Que Luiz é reservado, eu estou assumindo que ele é, porque isso aqui é uma premissa do argumento. Que Luiz é leal, não sei, e não é uma premissa do argumento, eu estou apenas supondo. Então, claramente, a conclusão de que Luiz é reservado e leal depende da suposição de que Luiz é leal. Mas isso significa que se ele é leal, ele é reservado e leal. Tá? Certo. Então perceba, aqui o fit, como é que ele faz? Lembra que isso aqui, né? Esse tracinho aqui, ele está dizendo que essa linha não tem uma justificativa, né? Aqui geralmente a gente começa a prova com uma premissa, né? Então se você quer provar um argumento que tem premissas, o fato das premissas não terem justificativa não tem problema. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar em outra linha uma nova suposição. Né? Essa suposição aqui, ela pode não ser uma premissa. Né? Ela pode ser qualquer coisa, na verdade. Isso é meio estranho. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente adicionar isso, tudo que vai vir depois desse L aqui, ele tem que estar nesse outro traço. Né? Então perceba, R e L aqui, ele depende da suposição de que L e da premissa de que R. Né? Então, a princípio, a prova ela pode acabar na linha que mostra que ela depende das premissas. Por quê? Porque o argumento tem premissa. Só que a prova ela não pode acabar em outra linha que assinala uma suposição extra. Porque tudo que está aqui nessa linha depende da suposição. Né? Então a gente vai ter aqui regras para você. Quer dizer, a princípio você pode sempre abandonar essa segunda linha e voltar para a primeira. Né? Mas você não pode trazer nada do que está na segunda linha para a primeira. Porque o que está na segunda linha depende de mais coisas do que da primeira. A gente vai ter regras aqui de quando é que você pode trazer coisas da segunda linha para a primeira, como está aqui, né? Então aqui esse argumento aqui, né? R é reservado e L é leal. Né? Então a primeira linha fala Luiz é reservado. Isso aqui é a premissa, né? Aí, vamos supor que Luiz é leal. Na suposição de que Luiz é leal, perceba que essa conclusão aqui ela está dependendo de duas suposições. Na suposição de que Luiz é leal, a gente consegue, por introdução da conjunção entre 1 e 2, concluir que ele é reservado e leal. Né? E aí agora a gente vai ter uma regra que permite você voltar para a primeira linha dizendo o seguinte, olha, essa suposição aqui L, essa suposição L implica RL. Né? Então perceba, quando você volta para a linha, você não está afirmando RL, você não sabe se RL é verdadeiro. Você está afirmando simplesmente que a suposição de que L implica RL. Então, no geral, essa é a regra da introdução da conjunção. Em qualquer momento, eu posso abrir uma suposição nova de A. E se eu concluir B, a partir da suposição que A, eu posso voltar para
para a suposição original, né? Posso fechar uma suposição e concluir que A implica B. No geral, tá, gente? Como eu falei para vocês, as premissas, eu só escrevo assim P de premissa, eu não boto a linha da premissa, certo? Quando eu coloco uma suposição, aí eu coloco uma linha. Aí eu boto aqui, sei lá, B. Aí eu escrevo aqui sup. Eu não uso esse traço. Mas perceba, a notação dele é boa também. Aí se a partir de B eu concluir C, né, aí eu posso voltar para a minha linha anterior e concluir que B implica C. Mas perceba que é a mesma coisa aqui que está sendo feita nos dois casos. Só é diferença de estilo de escrita mesmo. Mas qualquer um consegue que entenda um caso entende o outro, tá? Então, a partir disso, a gente pode provar, por exemplo, esse argumento aqui, que é o silogismo hipotético, né? Ou seja, a partir dessas duas premissas, se P implica Q e Q implica R, P implica R, né? Até no exercício aí para a prova, tinha colocado isso aqui para fazer em tablô. Isso aqui, no caso da dedução natural, o que a gente vai fazer? Vou botar no meu estilo mesmo, tá? Aqui eu tenho P implica Q, isso aqui é uma premissa. Eu tenho Q implica R, isso aqui é uma premissa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou supor que P, né? Suposição. Aí, por modus ponens, se eu tenho P e P implica R, ou P implica Q, eu tenho Q. Aí vai ser 1, 3, eliminação do condicional, né? Mas se eu tenho Q e tenho Q implica R, aí eu tenho aqui R. Então aqui eu tenho 2, 4, eliminação do condicional. Ora, eu supus P e concluí R, P implica R. Aí aqui você bota assim, de 3 a 5, eu estou botando assim, condicional introduction. Pronto, basicamente isso aqui que ele vai fazer. Aqui na anotação dele, né? Isso aqui são premissas. Né? Tudo que está aqui nessa linha depende das premissas e é tranquilo, a conclusão depende das premissas, porque é isso que a gente quer mesmo. Aí aqui ele introduziu uma suposição extra de que P, tudo que está aqui depende tanto da suposição quanto das premissas. E aí, de P ele concluiu Q, de Q ele concluiu R, usando dois modus ponens aqui. Então, como ele supôs P e concluiu R, ele concluiu P implica R. Então, essas suposições aqui, né, que ele está chamando aqui de suposições adicionais, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui é um caso que a gente não pode fazer. Perceba que foi o que ele fez aqui, ó. A é uma premissa, né? Depois ele supôs B. De B, ele concluiu B, por repetição, por cópia, né? E aí aqui, ele concluiu que B implica B. Até aqui tá certo, né? B implica B. Para qualquer proposição, ela implica ela mesma. Só que o que foi que ele fez aqui? Ele de B implica B e B, ele concluiu B. E aqui não dá, tá? Até porque, perceba, que se isso aqui fosse possível, você poderia concluir qualquer coisa de qualquer coisa, né? Porque B aqui é qualquer forma, não tem nada a ver com A. Por que não dá? Quando você fechou essa suposição aqui, né? Eu supus B, concluí B. Daí eu fechei ela para concluir B implica B. Quando você fechou ela, você não pode apelar para nada do que está nela, porque é uma suposição fechada. E além do mais, tem essa questão. Se você está fora da suposição, você não pode apelar para algo que está dentro da suposição. Tem uma hierarquia aqui, tá? É como se o que está com menos suposições é mais forte. Então eu sempre posso pegar algo que está com menos linhas de suposição e jogar para dentro de uma suposição nova. Eu posso repetir. Eu poderia repetir A aqui nessa suposição, se eu quisesse, né? Jogar ela aqui para dentro. Por quê? A só depende da primeira suposição. Então ela pode estar na segunda suposição. Mas eu não posso pegar nada que está dentro da segunda suposição e jogar para fora, né? Nada que está na segunda suposição pode influenciar no que está na primeira. Porque o que está na primeira, a gente está assumindo menos coisa, né? Agora, o que está na primeira pode influenciar na segunda, certo? Então, aqui, podemos
descrever o processo de fazer uma suposição adicional como o fato de efetuar uma subprova, uma prova subsidiária dentro da prova principal. Quando começamos a prova, traçamos outra linha vertical para indicar que não estamos mais na prova principal. Então, escrever uma suposição sobre a qual a subprova será baseada. Uma subprova pode ser essencialmente pensada como essa questão. O que poderíamos mostrar se também fizéssemos essa suposição adicional? Né? Para indicar que retornamos à prova principal, a linha vertical da subprova chega a um fim. Nesse ponto, dizemos que a subprova está fechada. Com a subprova fechada, deixamos de lado a suposição. Logo, será ilegítimo recorrer a qualquer coisa que dependa da suposição adicional. Né? Então, aqui tem umas dicas para evitar, para citar uma linha individual quando aplicamos uma regra. A linha deve, né, quando eu aplico uma regra, eu aplico o modus ponens da linha 1 e 2. Né? Essas linhas 1 e 2 que eu estou citando devem vir antes da linha que a regra foi aplicada, obviamente. Né? Você não pode aplicar uma regra numa linha que está depois para explicar algo que vem antes. E essas linhas não podem ocorrer dentro de uma subprova que já tenha sido fechada antes da linha onde a regra foi aplicada. Então, o fechamento de uma subprova é chamado de descarte. Assim fica estabelecido. Você não pode se referir a nada que foi obtido usando suposições descartadas. Então, e aqui depois, aqui também é outro erro. Ó. Vamos ver qual é o erro. Tá aqui. Vamos supor que aqui é a premissa A. Aí ele supôs B. Depois ele supôs C. Então ele tem 3 suposições. A premissa e mais 2 suposições. Aí na segunda suposição, C, ele conclui B e C. Né? Por quê? Porque ele pode citar esse B e esse C. Né? Porque como ele está na segunda suposição aqui, ele pode citar algo da primeira. Beleza, então aqui está certo. Aí de B e C, ele conclui C. E aqui qual é o erro dele? Para ele fechar essa segunda suposição, aqui ele fechou logo a primeira suposição, né? Ele fechou a primeira suposição aqui com B e esse C. Só que ele não pode fazer isso, né? Tem uma ordem aqui, né? Sempre que você vai adicionando suposições novas, você tem que fechar na mesma ordem. Então você teria que fechar aqui primeiro essa segunda suposição antes de fechar a primeira, né? Então aqui eu poderia fechar dizendo C implica C. Mas aí não ia chegar a nada. Eu não posso fazer B implica C aqui. Tá? Então, aqui ele tem que falar o seguinte. A última linha da subprova citada não pode ocorrer dentro de uma subprova aninhada. Né? Porque aqui ele fala assim, introdução do condicional de 2 a 5. Só que 5, 2 tudo bem, tá certo. Só que 5 tá na subprova aninhada, né? Adicionada. Então, de modo que eu teria que, como essa regra começou aqui nessa subprova, ela tem que terminar nessa mesma subprova. Tá? Então, isso aqui também está errado. Vamos ver qual o erro aqui. Aqui, tá vendo? Ele invocou repetição. Como eu falei para você, você não pode exportar algo de dentro de uma subprova para fora. Então, aqui ele fez C, B e C, C. Esse aqui raciocínio meio bobo, né? Porque ele tá aqui C, ele saiu de C para C mesmo. Aí ele fechou essa linha. Só que quando ele fechou aqui, ele pegou e falou assim, vou colocar aqui C por repetição. Mas eu não posso, porque aqui eu estou fazendo o seguinte, estou fazendo isso, né? Estou puxando algo de dentro para fora. E isso não pode. Só pode fazer isso a partir de regras específicas, como a regra da introdução do condicional. Eu poderia puxar algo de dentro aqui para fora, né? Falando assim, eu supus C e concluí B implica C. Aí eu poderia fechar essa suposição aqui e botar isso aqui. Aí eu poderia, né? Se eu não tivesse feito essa linha, né? Eu poderia, mas do jeito que está aqui também não pode, né? Dedução natural, essa parte da subprova é a parte mais complicada, tá? Com o tempo, você vai entendendo mais facilmente o que pode e o que não pode fazer. Então, por isso que até vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente ver as questões, para a gente ir treinando, né? Então, é sempre permitido abrir uma subprova com qualquer suposição, né? Isso aqui sempre deixa os alunos muito bugados. No entanto, existem algumas estratégias envolvidas na escolha. Então, você pode abrir prova com qualquer suposição, né? A questão é que você não pode fechar a suposição de qualquer maneira.
ter regras para fechar. Né? Regras para fechar e aproveitar o que você fez dentro. Né? E outro ponto é o seguinte, tá, você pode fazer qualquer suposição, mas não adianta você ficar fazendo muita suposição maluca, né? Tem meio que uma estratégia para você fazer, né? Então, você só vai supor, por exemplo, aqui, quando você quer provar um condicional. O que você vai supor para provar um condicional? Você vai supor um antecedente do condicional e tentar derivar o consequente. Né? Com o tempo aqui eu vou falando algumas estratégias de prova para vocês, tá? Então, beleza com as provas do condicional. A prova do bicondicional, as regras do bicondicional, ela é mais ou menos igual às regras do condicional. Até porque, né, o bicondicional A, se somente se B, ele é a mesma coisa de que você ter seta de A para B e ter seta de B para A. Né? Então, eu poderia, na verdade, fazer essas regras simplesmente introduzindo o bicondicional a partir dos condicionais. Se eu tenho seta de A para B e seta de B para A, eu teria seta de bicondicional. E ao contrário, se eu tenho um bicondicional, eu tenho as duas setas. É basicamente isso aqui que ele está fazendo, né, com regras um pouquinho diferentes. Né? Porque perceba, o que ele está falando? Assim, para eu provar um bicondicional, eu tenho que supor um lado e provar o outro, supor o outro lado e provar o primeiro. Né? Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu poderia provar A implica B. Né? Já que eu supus A e provei B. Aqui, já que eu supus B e provei A, estou provando B implica A. Né? Então, se eu provei A implica B e B implica A, eu provei A se somente se B. Basicamente, isso aqui que ele está fazendo. Tá? E já a regra de eliminação do bicondicional é simplesmente, vamos dizer assim, um modus ponens turbinado. Se quando eu tenho A implica B, A se somente se B, eu tenho A implica B, e aí eu tenho A, eu poderia fazer o modus ponens para B. Só que se eu tenho A se somente se B, eu também tenho B implica A. Daí, se eu tenho B, eu posso fazer o modus ponens para A. Né? Então, o bicondicional, você tendo qualquer um dos dois, não é antecedente consequente, não sei nem como chama, eu consigo fazer um modus ponens por dois lados. Né? Basicamente isso. A disjunção, as regras também são mais ou menos simples, né? A introdução da disjunção, às vezes as pessoas acham estranho, né? Porque é o seguinte, vamos supor que Luiz seja reservado. Então, Luiz é reservado ou leal. Né? Se eu sei que ele é reservado ou qualquer coisa. Porque a disjunção, para ser verdadeira, precisa só de um dos disjuntos serem verdadeiros. Se eu sei que Luiz já é reservado, eu sei que esse disjunto é verdadeiro. Eu posso adicionar qualquer outra coisa como disjunto. Essa aqui é a regra. Se eu tenho A em qualquer linha, eu posso adicionar A ou B para qualquer B. Tá? Da mesma forma, se eu tenho A, eu posso adicionar B ou A para qualquer B. Certo? Então, se eu tenho premissa M, eu posso na próxima linha colocar M ou essa fórmula gigante. Né? No caso aqui, essa fórmula gigante é meu B. Essa fórmula gigante é M ou qualquer coisa. De qualquer tamanho, qualquer fórmula, tá? Beleza. Já a regra da eliminação de disjunção é um pouquinho mais complicada, né? Mas vamos... Aqui tem um textinho para tentar motivar, né? Suponhamos que, de alguma forma, possamos mostrar que os dois seguintes fatos. Primeiro, que sendo Luiz... tá. Vamos supor que eu sei que Luiz é reservado ou leal. Tá? Eu sei isso aqui. Luiz é reservado ou leal. Certo? Isso aqui é a minha premissa. Agora, suponha que, de alguma forma, a gente pode mostrar os dois seguintes fatos. Primeiro, que Luiz sendo reservado... Que se Luiz for reservado, ele é um economista. E segundo, que se ele for leal, ele é um economista. Então a gente sabe que Luiz é reservado ou leal. A gente não sabe qual dos dois ele é. Mas a gente sabe que se ele for reservado, ele é um economista. E que se ele for leal, ele é um economista. Logo, independentemente de Luiz ser reservado ou leal, em qualquer dos dois casos, ele é um economista. Então é basicamente essa regra. Né? Então, se eu tenho A ou B, uma regra meio complicada, eu tenho A ou B. E se eu supondo A, eu consigo provar C. E supondo B eu consigo provar C, eu posso concluir C. Né? Por quê? Porque tanto A implica C quanto B implica C. Então eu não sei qual dos dois é verdadeiro. Mas como os dois implicam C, independentemente de qual dos dois é verdadeiro, C é verdadeiro. Certo? Então aqui, por exemplo, esse argumento aqui, ó, P e Q ou P e R. Né? Eu sei que uma das duas coisas é verdadeira. Ou P e Q é verdadeiro, ou P e R é verdadeiro. Eu não sei qual dos dois é. Mas, independentemente dos dois casos, P é verdadeiro em ambos os casos. Logo, eu posso concluir P. Então, se eu tenho aqui P e Q, ou P ou R. Aí eu supus P e Q.
Aí, por eliminação da conjunção, eu concluí P. Aí eu supus P e R. Aí, por eliminação da conjunção, eu concluí P. Ora, eu tenho P, P e Q, ou P e R, e P e Q implica P, e P e R implica P, então eu posso concluir P. Basicamente isso. E com isso eu consigo mostrar a distribuir que a conjunção distribui sobre a disjunção. Não vou mostrar essa prova aqui, não é mais complicadinha, tá? Aí, as últimas regras são sobre negação, né? Aqui eu acho que o livro é meio complicado demais aqui, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é que ele adiciona esse símbolo aqui, né? Que é um símbolo para contradição. Isso aí também eu gosto desse símbolo, né? Às vezes você tem que escrever uma contradição muito grande, você escreve esse símbolo. O símbolo aqui simplesmente quer dizer contradição, ou seja, algo que sempre é falso, né? Então, por exemplo, se eu tenho A e eu tenho não A, eu posso concluir contradição. Por quê? Porque A e não A é uma contradição, né, gente? Então, se eu tenho A e tenho não A, eu posso dizer, olha, detectei uma contradição. Então, isso aqui ele chama de eliminação da negação. Eu acho meio bizarro isso aqui, tá? Aqui, pô, aqui eu não usaria isso aqui, eu usaria simplesmente introdução do I, tá? Mas não importa, tá? Do jeito que você usa, simplesmente aqui ele está explicando como usar como usar esse símbolo aqui, tá? E aqui ele fala assim, a gente pode considerar isso aqui, né? Em inglês isso aqui é bottom. Em português eu não sei como é o nome disso. Pode considerar esse símbolo como uma nova sentença atômica, né? Na verdade, eu falo assim, isso aqui é uma contradição qualquer, tá? E a gente introduz ela quando a gente consegue detectar uma contradição, tá? Então aqui você pode ter uma regra da introdução da negação, usando aquilo dali. Ora, se eu supus A e A me levou a uma contradição, ou seja, A implica uma contradição, eu posso concluir não A. A ideia é a seguinte, olha, eu supus A, mas essa suposição me levou a uma contradição. Daí eu posso concluir que A é falso. A não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque a mera suposição de que A é verdadeiro leva a uma contradição. A tem que ser falso, né? Então essa aqui é a introdução da negação, tá? Aí aqui ele coloca essa outra regra aqui que é de prova indireta. Essa regra que eu entendo porque ele colocou. Mas perceba que a princípio, né, se poderia ter outra regra aqui no lugar dela, que é a regra que geralmente eu uso, que é a regra da eliminação da dupla negação. Por quê? Usando aquela regra de cima, se eu supor não há e cheguei a uma contradição, por introdução da negação, chegaria a não há. Aí eu utilizaria essa regra e chegaria a A. Né? Ele usou aqui uma regra separada, prova indireta, que é interessante, né? Porque alguns lógicos, né, os intuicionistas, eles não aceitam provas diretas. Né? Então, no caso, eles não aceitam eliminação da dupla negação. Né? Então, é interessante você ter essa regra de prova indireta, simplesmente para apontar que aquela sua prova é indireta. Tá? É uma redução absurda, etc, etc. Mas, a princípio, você poderia ter essa regra aqui e a eliminação da dupla negação. Então, em vez de utilizar esse daqui como eliminação da negação, eu utilizo aqui no lugar eliminação da dupla negação. Né? Isso daqui eu colocaria simplesmente uma introdução da conjunção. Né? Como isso aqui, esse bottom aqui, esse aqui, ele é simplesmente um símbolo no lugar de uma contradição, aqui seria simplesmente A e não A. Então, aqui eu coloco a introdução da conjunção. Aqui eu coloco... aqui eu não coloco uma regra, né? Eu chamo de introdução da conjunção e coloco o símbolo mesmo. Nessa regra aqui, eu chamo de introdução da negação. E aqui eu colocaria uma eliminação da dupla negação. E faria isso daqui como essa regra anterior, mais eliminação da dupla negação. Mas não faz diferença, tá? E aqui, essa regra aqui que eu achei estranho, né? Ele coloca como regra separada, o princípio da explosão. Isso aqui é verdade. Né? Se eu tenho, em qualquer momento, eu tenho uma contradição, de uma contradição se segue qualquer coisa. Né? Então, se minhas premissas são contraditórias, eu posso concluir qualquer coisa. Mas aqui, a princípio, não precisaria de uma regra, eu acho. Porque, veja, se eu tenho aqui a premissa, né? Minha premissa é contraditória. O que eu posso fazer? Né? Vamos dizer que eu queira concluir A como está ali.
Eu posso só supor não há, copiar essa contradição, ó, supus não há, cheguei à contradição, por prova indireta ou eliminação da dupla negação, eu concluo que há. Aqui ele quis botar isso aqui como uma regra separada, simplesmente pelo motivo que ele fala aqui, né? Que tem gente também que não aceita essa regra.